Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 18, segunda-feira, 18 de agosto. Boa semana aí. E, bem, você já deve estar sabendo, a esta altura do dia, agora são quase 6 horas da tarde, que hoje o tal do rocambole do capeta, lá do demônio, né, o ministro, entre aspas, Flávio Dino, ele assinou uma lei, né? Uma coisa meio estranha, porque é juiz fazendo lei agora, né? Falando que os bancos brasileiros eles não podem cumprir automaticamente leis como são as leis Magnitsky, por exemplo. Que antes deles cumprirem essas leis em território nacional, eles precisam da anuência do Supremo, enfim, né? E de mais algum bandido aí qualquer que seja da trupe. Este vídeo tem dois propósitos. Primeiro propósito, provar a você por A mais B que, ao contrário do que estão dizendo por aí, os idiotas, os primatas, né? Toda essa confusão não tem absolutamente coisa alguma a ver com questões de soberania. Tá? A soberania brasileira ela não está sendo infirmada, nada disso está acontecendo. E, em segundo lugar, te apontar algumas das consequências das quais ninguém está falando sobre a aplicação de lei Magnitsky em cima de bancos brasileiros. Tá? Então vamos lá, vamos começar com a questão da soberania. O que é soberania do ponto de vista da diplomacia? Soberania é a livre disposição de meios e recursos econômicos e políticos por parte do Estado. É quando ele dispõe dos seus recursos, sejam eles materiais ou não, para fazer cumprir os seus propósitos, as suas leis, melhor dizendo. Né? Isso é a definição mais curta que qualquer manual aí do Instituto Rio Branco, de concurso de diplomata, você vai ler uma coisa mais ou menos desse tipo. É como o Estado, um determinado Estado, dispõe das suas ferramentas econômicas, políticas e jurídicas para fazer cumprir os seus propósitos. Então você atinge a soberania de um país, por exemplo, quando você, por exemplo, sei lá, você fecha o Congresso. Você sendo um poder externo, um poder militar externo, você fecha o Congresso de um país. Sim, você está atingindo a soberania do país, você está atrapalhando a produção de leis que esse país tem que fazer. Ele não pode produzir leis dentro do boteco, ele tem que produzir leis no parlamento, certo? Se você fecha os tribunais, se você fecha os quartéis, tudo isso você vai desestabilizar a soberania nacional. O Estado vai tentar acionar seus mecanismos de proteção ou de, enfim, de coerção e ele não vai conseguir, ele vai ver essas tentativas frustradas. Né? Nada disso está acontecendo. Nada disso está acontecendo. Estão pegando um nome cujo significado pouca gente entende, o significado técnico pouca gente entende, e tentar fazer passar gato por lebre. Né? A Magnitsky, ela simplesmente é o seguinte: se você não está andando de acordo com aquilo que o governo dos Estados Unidos acha que é certo, e o que ele acha que é certo, eu concordo com você, mesmo que você seja um petista ordinário, concordo com você que o que ele acha certo não necessariamente é o certo, mas é o que ele acha. E aqui é que vem agora o ponto central da conversa. O governo americano, sim, no exercício da sua própria soberania, pode muito bem falar o seguinte: não quero que você, que não anda de acordo com os meus princípios, faça negócios com a minha moeda, porque moeda é assunto de Estado. Os bitcoiners que me perdoem, mas moeda é assunto de Estado. Ainda será assim durante muito tempo. Né? Temos aí a brincadeira do Bitcoin, é bonitinho e tal, só que acontece o seguinte: lá no painel da Bolsa de Nova York, está tudo cotado em dólar, não está tudo cotado em Bitcoin, nem em ouro, nem em nada. Goste você ou não, esse é o mundo em que nós vivemos, pelo menos por enquanto. Torço para que um dia esse mundo acabe, mude.
Mas por enquanto é assim que funciona. Moeda é assunto de Estado. Pergunta para o Jorge Soros se moeda não é assunto de Estado. Tá? Ele vai confirmar para você que sim. Então, os Estados Unidos, no exercício da sua própria soberania, estão, sim, dentro de todo o direito do mundo, de falar, não quero você mexendo com a minha moeda. A moeda é dos Estados Unidos, a moeda não é do Brasil. Ah, mas o Brasil tem o direito de comercializar. Sim, comercialize em bolívares. Por que não? Por que você não comercializa em reais? Então você tem sua própria moeda. Por que você faz questão de operar com a minha moeda? Se você está fazendo coisas das quais eu não gosto. Um jeito de eu expressar a minha insatisfação, eu sendo o governo americano, um jeito de eu expressar a minha insatisfação para com as suas atitudes é falando para você, não quero você pondo a mão na minha moeda, fazendo negócios com a minha moeda. Então, a soberania que está sendo ameaçada é a dos Estados Unidos. Quando o governo Lula fala assim, mas eu insisto em fazer do meu jeito, ele está desafiando a soberania americana. Ele está falando para os Estados Unidos, não, vocês não têm o direito de deliberar sobre o dólar. O que é um absurdo, é ridículo, certo? Porque o dólar é a moeda dos caras. Isso posto, como eu acabei de te falar, se alguém está tentando machucar a soberania de alguém, é o Brasil tentando machucar a soberania dos Estados Unidos, tentando impedir os Estados Unidos de usar livremente o que é legítimo deles, que é a moeda, como um instrumento de manifestação, de insatisfação. Não quero saber de você, fora de mim. Sai de perto de mim, seu cão sarnento. É isso. Nada mais do que isso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Os bancos estão brincando, os Moreira Salles, o Setúbal, como essa gente não tem noção do que é o mundo, né? Eles são um bando de covardes que só ganham dinheiro porque eles praticam agiotagem dentro do Brasil. Eles não sabem o que é ser banqueiros, eles não são banqueiros. Certo? Banqueiro era o fulano lá que emprestou dinheiro pro Walt Disney fazer Branca de Neve e os Sete Anões. Esse cara foi banqueiro. O Setúbal não. O Setúbal é um rato covarde que pega dinheiro a custo baixo e agiota um Estado que é um bando de marginais, um bando de delinquentes, basicamente, certo? Idem os Moreira Salles, idem o seu José Safra, idem toda essa corja. Idem Banco do Brasil, todo mundo. Esses caras não são banqueiros. Esses caras são oportunistas de 10ª categoria. E que se acham protegidos por alguma lei, talvez. Acham que por serem amigos do rei, que eles vão se dar bem. Então, aqui, se você está ao lado dos Moreira Salles, do Setúbal, ou você acha que essa gente é joinha, deixa eu te falar uma coisa. Dias atrás eu fiz um vídeo aqui falando que o Brasil tem uma dívida de 9 trilhões de reais. Se você tiver 2 neurônios na sua cabeça, porca, você haverá de pensar o seguinte, peraí, essa conta do André não fecha. Porque já viu o André em determinados vídeos falando que o Brasil tem uma poupança interna pífia. Por outro lado, nós temos uma dívida de 9 trilhões de reais. Como é que pode? De onde vem esse dinheiro? Se não temos poupança interna, então quem financia essa dívida interna do Brasil de 9 trilhões de reais? Seria uma pergunta que qualquer sagui conseguiria fazer, certo? A resposta é simples, meu caro. Desses 9 trilhões, se chegar a 1 trilhão de reais financiado por dinheiro nativo, é muito. Praticamente 8 desses 9 trilhões são dinheiros que os bancos brasileiros captam lá fora, a juro muito baixo, trazem para cá e emprestam para o governo federal. É assim que funciona. O seu CDB, a sua poupança, é uma parcela irrisória daqueles 9 trilhões. O grosso daquilo é dinheiro que vem de fora. É dinheiro que o Itaú vai lá no Japão, onde quer que seja, capta a um custo quase zero, traz para cá e empresta 15% ao ano. Quando não mais do que isso. Então, o que vai acontecer? Se por um acaso esses caras, esses idiotas, desses aristocratas caboclos que nós temos aqui, continuarem insistindo em desafiar uma lei como a Magnitsky, o que vai acabar acontecendo? Eles serão cortados do sistema internacional de linha de créditos, certo? Existe isso. Eles vão cair fora desse rol de instituições e de linhas de crédito que você compra e vende, né? Linha de crédito bancário lá fora existem mesas de operações que compram e vendem linhas de crédito.
Então, quando um banco como o Itaú quer financiar a dívida pública brasileira, o que ele faz? Ele acessa esse mercado, capta aquele recurso, traz para cá e empresta para o governo. Portanto, na hora em que o Itaú for cortado desse sistema de linhas de crédito, não haverá mais sustentação para a dívida de 9 trilhões de reais. Ninguém mais vai querer fazer, nenhum outro banco, o Citibank lá fora não vai querer fazer negócio com o Itaú, emprestar dinheiro para o Itaú financiar o governo brasileiro, se o Itaú estiver na lista suja. Porque o Citibank não é besta, ele não vai querer se indispor com o governo americano, porque ele sabe que vai dar problema. Ele sabe que vai dar problema. Então, e tudo isso vai ser muito simples. Esses bancos internacionais eles vão simplesmente cortar esse canal de financiamento, esse fluxo de dinheiro para os bancos do Brasil, e não haverá mais como financiar a dívida interna de 9 trilhões. Simples assim. Nós estamos falando de um cenário em que o preço do dólar ele ficaria incalculável. Não dá nem para calcular para quanto iria o dólar num cenário como esse que eu estou te falando. Por quê? Porque, por exemplo, para pensar no seguinte. Você pega uma empresa, sei lá, um posto de gasolina, a Shell. Ela tem um posto aqui na esquina, vai. Ela não vai mais querer fazer negócio com o Brasil. Por quê? Porque se ela fizer negócio com o Brasil, e o Brasil estiver na lista suja, os bancos estiverem na lista suja, a Shell não vai conseguir ter acesso ao mercado de dólares, estando aqui dentro, para enviar esse dinheiro para fora. Porque, de novo, moeda é assunto de Estado. O governo americano vai falar assim, com a minha moeda, vocês, bandidos, não vão mais fazer negócio. Faça negócio com tupi-guarani, com casco de tartaruga, com a porra que vocês quiserem, mas com a minha moeda não. Repara, eles não estão impedindo a gente de fazer negócio, de continuar fazendo, só que não com a moeda deles. Só que, meu caro, se não for com a moeda deles, não será com nenhuma. Certo? Por quê? Porque esses caras querem dólar. Claro, se ele trouxe para cá o recurso em dólar, lá fora, na hora de pagar, ele vai ter que enviar em dólar, ele não vai querer correr riscos cambiais. Ele é besta. Além do que, ele não vai querer mais ter conta ele próprio num Itaú, num Banco do Brasil, num Bradesco, etc. Porque senão ele, Shell, será retalhado lá fora. E ele não é besta, ele não quer. A Shell não virou o que virou porque ela é idiota. Certo? Idiota é o Brasil, idiota é o Setúbal, é o Vilela, que acham que são grande coisa só porque são os caciques aqui da Ilha da Caveira. Certo? Esses caras, num contexto global, eles não são absolutamente nada. Os caras lá fora nem sabem quem eles são. Então, cruze os dedos para que essa situação não escale. Apesar que eu vou lhe dizer uma coisa, eu adoraria ver esses bancos quebrarem. Adoraria. Seria eu gostaria, tem duas coisas que eu gostaria de, antes de morrer, que eu gostaria de ver, certo? Uma delas é essa gente ir à falência. Seria um prazer enorme para mim. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei quais serão as cenas dos próximos capítulos, porque até agora me parece que os bancos brasileiros ainda não entenderam. Eu não sei qual está sendo a dificuldade, sinceramente. Não sei se eles não estão fingindo demência, não sei. Mas, enfim, a coisa caminha para o matadouro. Tá? Não se engane. Se você tem ações de bancos brasileiros, eu no seu lugar estaria bastante preocupado. Tá bom? É isso por enquanto. Qualquer coisa eu volto aí mais tarde. Abração. Tchau, tchau.